Consegue imaginar viver em um lugar onde o sol some por 2 meses inteiros e quando volta nunca mais se põe? Um lugar que carrega histórias tão sombrias que parecem tiradas de um filme de terror, com abandono, mortes misteriosas e sofrimento sem fim? E o que me diz de uma ilha que abriga a maior concentração de ursos polares do mundo? Só que, ao invés de tocas na neve, eles ocupam casas abandonadas com telhados e janelas. Bem-vindo à Ilha Wrangel. Aqui, o gelo não só reina, ele domina tudo. A vida nesse pedaço remoto da Terra se desenrola em um cenário tão brutal e surreal que parece de outro planeta. Pronto para descobrir como é viver em uma das regiões mais inóspitas e assustadoras do mundo? Prepare-se, porque o belo mundo vai te levar para um lugar que desafia tudo o que você acha que sabe sobre sobrevivência. Número 1. Localização e dados geográficos. Escondida a cerca de 500 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, a Ilha Wrangel é um verdadeiro tesouro remoto no gelado mar de Chukchi. Sua atmosfera é tão inóspita quanto intrigante, uma combinação que desperta a curiosidade de qualquer aventureiro. Para quem ainda não conhece, esse pedaço de terra árida e ventosa repousa no Oceano Ártico, logo acima da Sibéria Oriental, bem entre o Mar de Chukchi e o Mar da Sibéria Oriental. Se você tentar imaginar o ponto onde o vasto Ártico encontra os confins da Rússia, está quase lá. Com aproximadamente 7.600 km², a ilha é acompanhada por uma irmã mais modesta, a ilha de Harold. Juntas, elas formam um ecossistema raro e precioso, lar de uma vida selvagem singular. O clima é congelante, e isso é só o começo. O inverno ali é brutal, com temperaturas que podem fazer qualquer um duvidar de sua sanidade. A temperatura mais baixa já registrada foi de menos 57 graus Celsius, enquanto, em um raro dia quente, a temperatura pode chegar aos 18 graus positivos. Assim como em outros lugares polares, a ilha enfrenta os extremos do dia polar e da noite polar. Durante o verão, os dias parecem não acabar, com quase 24 horas de luz solar. Mas o inverno traz uma realidade bem diferente: a noite polar. Com poucas horas de luz por dia, a escuridão domina grande parte do tempo. E quando se fala em condições extremas, a Ilha Wrangel não brinca. Ela recebe menos precipitação anual do que alguns desertos quentes, e para completar, tempestades de neve com ventos que atingem velocidades entre 120 e 140 km por hora são comuns. Para você ter uma ideia, até mesmo no Everest, os ventos de furacão raramente ultrapassam os 200 km por hora. É a força da natureza pura. Mas não se engane, e nem vá achando que, por ser longe e gelada, ela é esquecida. Pelo contrário, sua paisagem árida já capturou a atenção de exploradores corajosos e grandes potências geopolíticas, desafiando qualquer um que ousasse desvendá-la. Número 2. História. O fascínio por esta remota terra gelada começou com o barão Ferdinand Petrovich Wrangel, um explorador russo determinado do século XIX. Ele ouviu rumores de marinheiros indígenas sobre uma grande massa de terra ao norte da Sibéria e, movido pela curiosidade e ambição, empreendeu expedições ao Ártico. Ironicamente, apesar de seus esforços incansáveis, Wrangel jamais chegou a pisar na ilha que hoje leva seu nome. O reconhecimento do lugar veio em 1867, quando o baleeiro americano Thomas Long avistou a misteriosa terra e decidiu homenagear o barão com seu nome. Curiosamente, os britânicos já tinham outro nome para o local: Kellet Land, em tributo ao capitão Sir Henry Kellet, que a avistou anos antes, em 1849. No início do século XX, a Rússia, buscando afirmar sua presença no Ártico, começou a mapear e explorar essa região inóspita, transformando-a em um ponto estratégico para aqueles que ousavam desafiar seus extremos. Em 1911, os quebra-gelos russos Tamir e Veigash
desembarcaram ali como parte da expedição hidrográfica do Oceano Ártico, reivindicando-a oficialmente para o Império Russo. Essa remota ilha, no entanto, logo se tornou cenário de um dos capítulos mais trágicos da exploração ártica. Em 1913, a expedição ártica canadense, liderada por Vilhjálmur Stefansson, partiu em busca de conquistas e descobertas. Mas a missão logo se transformou em um pesadelo quando o navio Karluk ficou preso no gelo, à deriva e isolado. Em um ato polêmico, Stefansson deixou o grupo com a promessa de buscar ajuda, mas jamais retornou. Os sobreviventes, sob a liderança do capitão Robert Bartlett, tiveram que enfrentar um dos invernos mais cruéis de suas vidas. Eles improvisaram abrigos, lutaram contra o frio e buscaram desesperadamente maneiras de sobreviver, mas muitos não resistiram. O abandono por parte de Stefansson permanece até hoje um dos episódios mais polêmicos da história da exploração polar. Mas a obsessão de Stefansson com a ilha não terminou ali. Em 1921, ele organizou outra tentativa de ocupação, desta vez com um pequeno grupo que incluía Ada Blackjack, uma jovem Inuit. Ela aceitou a perigosa missão como costureira, acreditando que poderia melhorar sua vida. No entanto, a realidade foi cruel. Falta de alimentos, doenças e isolamento cobraram a vida de seus companheiros, deixando Ada como a única sobrevivente. Durante quase 2 anos, ela lutou contra os elementos, caçando para sobreviver e se tornando um símbolo de coragem e resiliência. Em 1923, outro grupo de Inuits foi enviado ao local, mas a história mudou 3 anos mais tarde, quando a Rússia retomou o controle, removendo os habitantes e consolidando seu domínio. Desde então, essa terra gelada se tornou um ponto de disputa geopolítica, um símbolo de resistência e ambição, cujo cenário de tensão entre Rússia e Estados Unidos permanece até os dias de hoje, intensificado pelos desafios globais contemporâneos. Número 3. Rússia ou Estados Unidos? De quem é a ilha? E afinal, de quem é a ilha Wrangel? Já ouviram aquele ditado: cachorro com muitos donos passa fome? Pois é, aqui ele faz todo o sentido. De um lado, temos a Rússia firmando seu controle. Do outro, os Estados Unidos discordam, transformando essa ilha congelada em palco de um jogo de poder que atravessa gerações. Tudo começou em 1881, quando o capitão Calvin Hooper, do US Revenue Cutter Service, desembarcou na ilha Wrangel e ergueu a bandeira americana com orgulho. Naquele período, ele era praticamente o governador do Alasca, comprado da Rússia pelos Estados Unidos 14 anos antes. Para Moscou, no entanto, a presença americana nunca foi reconhecida. Eles sempre consideraram Wrangel parte de Chukotka, um território autônomo. E, como a geopolítica nunca fica parada, tensões recentes, como a invasão da Ucrânia, trouxeram novamente à tona questões de controle territorial. Os americanos possuem registros detalhados que corroboram suas reivindicações sobre Wrangel e as vizinhas Ilhas de Long. Em 1921, um grupo de colonos americanos se estabeleceu na ilha. 3 anos depois, porém, a canhoneira soviética Outubro Vermelho invadiu, capturando os colonos, muitos dos quais não sobreviveram ao cativeiro. O interesse russo pela ilha começou a ganhar força na época da Revolução Bolchevique. Em 1911, a Rússia declarou a descoberta de Wrangel e, 5 anos depois, formalizou suas alegações. Já os Estados Unidos, que só estabeleceriam relações diplomáticas com a Rússia em 1933, nunca reconheceram tais reivindicações formalmente. Ao longo do tempo, a ilha Wrangel continuou a ser motivo de disputa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Congresso dos Estados Unidos chegou a discutir a possibilidade de estabelecer uma base aérea na ilha. No entanto, o ataque a Pearl Harbor mudou as prioridades e a ideia foi arquivada. Em 1991, durante negociações com a Rússia, após a dissolução da União Soviética,
senadores americanos expressaram preocupação com a manutenção das reivindicações sobre a região. Hoje, Wrangell permanece como um ponto sensível de tensão. Sua posição estratégica, próxima à rota marítima do norte, oferece à Rússia a possibilidade de influenciar as exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos para a Ásia. O controle sobre essa rota poderia ser crucial em termos geopolíticos. Para tornar tudo mais intrincado, o Acordo de Fronteiras Marítimas de 1990 entre Estados Unidos e a União Soviética não incluiu Wrangell nem outras ilhas próximas nas discussões, perpetuando o impasse diplomático. Moscou reforça sua soberania sobre a ilha, enquanto os Estados Unidos mantêm uma posição cautelosa, evitando uma contestação aberta. Décadas se passaram, mas a disputa continua. A ilha Wrangell, solitária e cercada de gelo, permanece um símbolo de disputas que, ao que tudo indica, ninguém quer, ou consegue, resolver de forma definitiva. E falando em outras ilhas da região, encontramos bem no meio desse cenário gelado e histórico, as enigmáticas Ilhas Diomedes, mais um palco de tensão entre Rússia e Estados Unidos. Separadas por pouco mais de 3 quilômetros de mar congelado, o que realmente as diferencia é algo que transcende o espaço: o tempo. Cruzar de uma ilha para outra é como viajar no tempo. Em uma, você está no passado, na outra, no futuro. Surreal? Com certeza. É o tipo de mistério que prende qualquer um. E se você ficou intrigado, não deixe de conferir nosso vídeo especial sobre a Ilhas Diomedes, a ilha onde você pode ver o futuro, depois desse. Número 4. Reserva Natural, Patrimônio Unesco. Deixando de lado as tentativas corajosas, porém desastrosas, do homem de conquistar e mapear o deserto ártico, além das entraves geopolíticas. Seguindo viagem, vamos agora falar da impressionante beleza natural da ilha Wrangell, um verdadeiro paraíso de biodiversidade em meio ao frio extremo. Não é à toa que em 2004, o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco reconheceu isso ao incluir a ilha em sua lista de hotspots ecológicos globais, destacando-a como um ecossistema insular único e com a maior biodiversidade do Alto Ártico. A ilha é, literalmente, o berço dos ursos polares, mas eles não são os únicos moradores de peso. Focas barbadas, focas aneladas e grandes colônias de morsas também encontram refúgio por aqui. Longe dos mares gelados, pequenos roedores como os lemingues do colarinho e os da Sibéria sustentam a cadeia alimentar terrestre. Eles são um banquete ambulante para raposas do Ártico, glutões e lobos que patrulham o território com astúcia e resistência. E se o mundo submerso ao redor da ilha parece espetacular, as águas costeiras não decepcionam. Elas são habitadas por cetáceos majestosos como as baleias da Groenlândia, baleias cinzentas em migração e as fascinantes belugas. Mas o espetáculo natural não termina aqui. Wrangell, junto com sua vizinha Ilha Herald, foi designada como área importante para aves. A ilha é um paraíso para observadores de pássaros, com colônias reprodutoras de gansos de testa branca, gansos de Ross e gansos das neves. Até mesmo as corujas das neves são atraídas para cá, caçando habilmente os lemingues que escavam túneis sob a neve. Gaivotas de várias espécies, incluindo gaivota de Ross, gaivota de Sabine e gaivota de marfim, emprestam um toque vibrante aos céus gelados. Para naturalistas, ecologistas, arqueólogos e até os twitchers, entusiastas que viajam longas distâncias para observar pássaros raros, a ilha Wrangell é o destino dos sonhos. Todos os anos, um pequeno grupo de aventureiros embarca em jornadas até essa terra inóspita, buscando testemunhar de perto a grandiosidade e o mistério que tornam essa ilha tão especial. Número 5. Mamute lanoso. E por falar em animais, lembra do filme A Era do Gelo, com o imponente mamute Manny? Pois bem, ele era um mamute lanoso, e a ilha Wrangell
foi o último lar dessa magnífica espécie. Enquanto a maioria dos mamutes lanosos desapareceu da Terra há cerca de 10 mil anos, os mamutes de Wrangell conseguiram resistir ao tempo e sobreviveram até aproximadamente 4 mil anos atrás. Esse feito incrível só foi possível graças ao isolamento da ilha, que os manteve longe de predadores e de mudanças ambientais drásticas que afetaram o resto do planeta. Estudos recentes sobre os restos desses gigantes revelaram segredos fascinantes. Eles desenvolveram adaptações genéticas específicas para sobreviver ao ambiente extremo do Ártico. Infelizmente, o tamanho reduzido da população trouxe um grande desafio. Problemas genéticos começaram a surgir, contribuindo para o declínio final da espécie na ilha. Mas, deixando os mamutes de lado e voltando ao presente, se há algo que torna Wrangell realmente famosa hoje, é a impressionante densidade de ursos polares. Número 6. Ursos polares. Como já adiantamos, a ilha Wrangell é muito mais do que um refúgio. É o berçário dos ursos polares, com a maior concentração de tocas de maternidade do mundo. Quando o gelo começa a derreter, esses magníficos predadores se reúnem nas praias da ilha, onde descansam e caçam, aproveitando cada momento para se alimentar e recuperar suas forças após longos períodos de escassez. Mas a verdadeira mágica acontece quando os ursos criam suas tocas. A habilidade dos ursos polares em construir abrigos na ilha Wrangell é nada menos que impressionante. Eles cavam buracos profundos na neve ou encontram espaços naturalmente protegidos para dar à luz e proteger seus filhotes das condições extremas do Ártico, como os ventos cortantes e possíveis predadores. Esses ambientes seguros garantem que as novas gerações tenham uma chance de crescer e prosperar, mesmo em meio a um clima tão desafiador. Mas talvez o que mais chama a atenção seja a forma como alguns desses ursos começaram a ocupar construções humanas abandonadas. Número 7. Ursos que moram em casas. Talvez você se lembre de um dos fenômenos virais mais marcantes de 2022. As imagens de ursos polares habitando construções abandonadas circularam por toda a internet. E sim, essas fotos são reais, fruto de uma descoberta inesperada durante uma expedição na ilha Wrangell, que se tornou um símbolo da complexa interação entre vida selvagem e resquícios humanos. Tudo começou com um entusiasta da fotografia da vida selvagem que viajou até essa região remota no Ártico russo. Ele sonhava capturar imagens de ursos polares em seu habitat natural, e seu destino era a famosa reserva natural da ilha e sua grande maternidade. Contudo, ele não foi surpreendido apenas pelas criaturas e sim por onde elas estavam. Durante sua jornada, ele se deparou com uma cena surreal em uma estação meteorológica abandonada. Ali, um grupo de ursos explorava as ruínas, aparecendo curiosamente nas janelas, como se fossem habitantes legítimos daquele espaço. Em vez de se aproximar diretamente, ele usou um drone para capturar imagens que rapidamente se espalharam por todo o mundo, mostrando os imponentes ursos ocupando os prédios quase em ruínas. Mas por que os ursos estariam ali? Qual de fato é o motivo por trás dessa mudança de endereço? Segundo especialistas, a escolha de se abrigar em construções humanas pode ser um sinal das ameaças que eles enfrentam. Apesar da caça ser proibida na Rússia, caçadores ilegais ainda representam um perigo constante. Nessas circunstâncias, os ursos buscam proteção, escondendo-se em locais que oferecem abrigo contra o som de motores ou qualquer barulho que possam associar a uma ameaça. Apesar da proibição da caça na Rússia, caçadores ilegais ainda representam um perigo real. De acordo com a filial russa do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, conhecida pela sigla IFAOBA, até 200 ursos polares morrem na Rússia nas mãos de caçadores ilegais todos os anos. Ao se esconderem em construções humanas, os ursos estão tentando se proteger de ameaças. Uma adaptação que diz muito sobre os desafios que enfrentam.
Para os cientistas, essa interação entre ursos e estruturas abandonadas revela mais do que curiosidade ou adaptação. Ela reflete a luta pela sobrevivência em um mundo onde a pressão sobre o habitat natural desses animais aumenta constantemente. E assim, encerramos nossa jornada pelo fascinante mundo da Ilha Wrangel. Qual parte mais te surpreendeu? Foi a história dos ursos ocupando casas abandonadas ou o fato de que mamutes lanosos andaram por essas terras até tempos relativamente recentes? Compartilhe suas impressões com a gente nos comentários. Se você é fã de explorar locais misteriosos e histórias que desafiam a realidade, continue com a gente. Ainda há muito para descobrir juntos por esse nosso belo mundo. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.